Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, nós iremos falar sobre uma provável guerra ou um provável conflito envolvendo Israel e o Irã. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, caso haja qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, temos aqui os grupos de apoio lá do Facebook, onde eu disponibilizo os meus PDFs sem custo nenhum para os alunos que estão se preparando para os concursos. Moçada, cada segmento tem o seu grupo específico, excetuando-se a SpaceX, que tem 2 grupos no Facebook. Então, nós temos aqui o concurso ESA 2022, concurso SpaceX 2022, concurso SpaceX, concurso Colégio Naval 2022 e vestibular 2022. Nesses grupos, eu disponibilizo a matéria, provas comentadas, bancos de questões, simulados, enfim, tudo aquilo que é necessário para que você tenha a melhor preparação possível, sem custo nenhum, porque o canal Geogênio tem um único objetivo: democratizar o ensino da geografia. Lembrando que o meu canal não é monetizado, razão pela qual eu conto apenas com a ajuda de vocês para divulgar esse trabalho de forma que possa alcançar um número maior de jovens e ajudá-los dessa forma na preparação para os concursos que irão fazer ao longo das suas vidas. Então, moçada, um tema que está bastante atual é o aumento da tensão envolvendo Israel e o Irã. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem simbolizando a zona ou o conflito eminente que envolve o Irã e o Estado de Israel. Mas, professor, por que existe essa ameaça eminente de uma guerra entre o Irã e Israel? Então, inicialmente, eu vou falar aqui sobre o fator que mais preocupa não só Israel, assim como os Estados Unidos e potências da União Europeia, que é o programa nuclear do Irã. Então, aqui nós temos o mapa do Irã, destacado aqui na cor mais escura, e onde nós temos identificado as principais instalações nucleares existentes no país: usina nuclear, reator de pesquisas, reator a água pesada, usina de enriquecimento de urânio, centro de pesquisas nucleares, mina de urânio e área militar. Então, essa tensão crescente envolvendo Israel e o Irã provém do avanço do programa nuclear iraniano. Esse programa nuclear tem início na década de 1950, quando então o Irã, naquela época, era aliado dos Estados Unidos. E foi justamente o governo norte-americano que ajudou a desenvolver o programa nuclear iraniano através de um programa denominado Átomos para a Paz. Então, esse programa nuclear para fins pacíficos
tinha por objetivo ajudar o Irã a desenvolver a energia nuclear, tendo como principal objetivo a geração de energia elétrica e também um outro objetivo secundário, o uso da energia nuclear para fins pacíficos, como, por exemplo, medicinais. Em 1979, nós temos o quê? A Revolução Fundamentalista Islâmica, que levou ao poder o Ayatollah Khomeini, que durante um tempo foi a principal liderança religiosa do Irã. Então, com a Revolução Fundamentalista Islâmica, ocorrida no Irã em 1979, o Irã acaba rompendo relações diplomáticas com os Estados Unidos. O Irã passa a ser o primeiro país teocrático, ou seja, onde a religião e o Estado não são separados. E dessa forma, os fundamentalistas islâmicos iranianos, ao romperem suas relações diplomáticas com os Estados Unidos, afastaram o Irã da esfera de influência política, econômica, militar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, logicamente, em represália, cancelou a ajuda no desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Então, esse programa nuclear ficou paralisado durante vários e vários anos, até que, em 1995, a partir de um acordo firmado entre o Irã e a Rússia, esse programa nuclear foi retomado. Então, com a ajuda russa, o Irã avançou muito no desenvolvimento da energia nuclear. Agora, a gente sabe, entre linhas, que o programa nuclear iraniano também tem a cooperação, por exemplo, não só da Coreia do Norte, como também se suspeita que a China e até mesmo o Paquistão têm ajudado indiretamente o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Então, na medida em que esse programa nuclear ele avança, as preocupações não só para o Estado de Israel, como também para os Estados Unidos e seus aliados, aumenta de forma substancial, razão pela qual começa a ocorrer uma movimentação no sentido de tentar conter o avanço do programa nuclear iraniano, até mesmo porque havia, como há uma forte suspeita, desse programa nuclear estar pautado no desejo do Irã produzir armas nucleares, que iria gerar uma instabilidade regional muito grande, colocar em risco, inclusive, países do continente europeu aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Inglaterra, e o próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e seus principais aliados começaram a manobrar, utilizando a ONU para poder aplicar sanções econômicas ao Irã, de forma a convencer, por exemplo, o governo iraniano a não promover o enriquecimento do urânio, que poderia, no caso fosse enriquecido a 90%, ser utilizado para a produção de armas nucleares, o que não era bom nem para o Estado de Israel, nem para os Estados Unidos e seus principais aliados. Então, aqui nós temos, em dezembro de 2006, a ONU aplica as primeiras sanções econômicas contra o Irã. O objetivo aí era forçar o governo iraniano retroceder na sua ideia de enriquecer o urânio, submetendo as suas instalações nucleares à fiscalização da Agência Internacional de Energia Nuclear, que é subordinada à ONU. Em 2014, após o Irã suspender o enriquecimento de urânio, Estados Unidos e a União Europeia relaxam as sanções econômicas. Então, aquelas pressões exercidas pelas grandes potências mundiais começaram
a surtir efeito, a economia do Irã começou a ser estrangulada e, dessa forma, o governo iraniano começa a ceder às pressões internacionais. Em 2015 é fechado o acordo nuclear entre o Irã e o grupo 5+1. Esse grupo 5+1 é constituído pelos 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia, mais a Alemanha, que não faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. De vez em quando até ela ocupa uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Em 2018, os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear. Então, o presidente Donald Trump, em 2018, retira os Estados Unidos do acordo nuclear, porque, de acordo com o Serviço Secreto norte-americano e com apoio do Serviço Secreto de Israel, o Mossad, haviam fortes indícios de que o Irã estava descumprindo o acordo nuclear firmado com o grupo 5+1, e, sendo assim, os Estados Unidos se retiram desse acordo nuclear e voltam a aplicar sanções econômicas contra o Irã. Então, agora, com uma troca do governo dos Estados Unidos, está o Joe Biden exercendo uma forte pressão sobre o Irã e, inclusive, já tendo afirmado categoricamente que os Estados Unidos irão utilizar a força para impedir que o Irã desenvolva a sua capacidade nuclear no quesito produção de armas nucleares que possam não só gerar uma desestabilidade regional, como também colocar em risco a segurança do Estado de Israel e a segurança de outros importantes aliados dos Estados Unidos, inclusive a segurança do próprio Estados Unidos. Então, aqui nós temos a sombra militar do Irã. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa questão da sombra militar do Irã, que, de certa forma, está gerando uma preocupação crescente, não só para o Estado de Israel, assim como para os Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Por que isso? Porque o governo iraniano tem promovido grandes investimentos na modernização e ampliação das suas forças armadas. O Irã desenvolveu, por exemplo, a capacidade de produção de mísseis balísticos que podem não só atingir o Estado de Israel, como outros países ali da região, assim como países do continente europeu. O Irã tem investido na ampliação da sua força aérea, da sua marinha de guerra. O Irã hoje conta com mais de 30 submarinos. Claro que a maioria desses submarinos são de pequeno porte, mas mesmo assim o submarino não deixa de ser uma arma perigosa, ainda mais porque o vasto litoral que o Irã tem no Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, que faz a ligação do Golfo Pérsico com o Oceano Índico, é uma rota estratégica para o escoamento da produção do petróleo obtido ali no Oriente Médio. Então, esse aumento do poderio, dessa capacidade militar do Irã, pode também influenciar ou colocar em risco as rotas de suprimento de petróleo, lembrando que pelo Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz e o Oceano Índico, nós temos a passagem de uma das mais importantes, se não a mais importante rota de suprimento de petróleo do mundo. Então, o aumento dessa capacidade militar do Irã, da sua força aérea, da sua marinha de guerra, do seu exército, enfim, está gerando uma crescente preocupação e até mesmo uma corrida armamentista na região, até mesmo porque bem próximo ali ao Irã tem a Arábia Saudita, que também pode ser considerada uma potência militar regional, que teme esse fortalecimento
do poder bélico iraniano como força desestabilizadora na região que mais produz e que detém as maiores reservas internacionais de petróleo. Aqui nós temos, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, isso que é retratado aqui nem sempre condiz com a realidade, porque a gente sabe que no quesito segurança, que envolve as Forças Armadas, o quantitativo de armamentos que são divulgados pela mídia nem sempre retratam fielmente a verdade. Mas isso aqui serve para que vocês tenham uma ideia. O efetivo militar do Irã em torno aí de 523 mil membros. O país conta com 1.634 tanques de guerra. Aqui só estamos falando de tanques, não estamos falando de peças de artilharia e outros tipos de carros blindados. O país possui 398 navios, a maioria pequenas embarcações, barco-patrulha, lanchas, etc. Então, a presença da marinha iraniana ali na região do Oceano Índico e no Golfo Pérsico tem sido cada vez maior. O país tem 34 submarinos, a grande maioria submarinos de pequeno tamanho, né? Mas, como eu disse, o submarino é uma arma estratégica importante. O país não conta com armas nucleares, dispõe de 142 caças. Esses caças iranianos são antigos, muitos dos quais com mais de 50 anos. Tudo bem que já passaram por processo de revitalização, modernização, mas são caças com tecnologia inferior. E 165 bombardeiros de ataque ao solo, também em sua grande maioria, aviões antiquados. Mas aqui não consta a quantidade de mísseis balísticos, lançadores de mísseis, etc., que constituem armas estratégicas importantes que o Irã possui, que hoje preocupa tanto as potências internacionais. Israel, ao contrário do Irã, nós não temos esse comparativo em gráfico ou em dados que pudéssemos utilizar para comparar as duas forças, mas a Força Aérea do Israel é bem maior do que a Força Aérea do Irã. Os caças de Israel são caças mais modernos, inclusive Israel conta hoje com dezenas de F-35, que é um caça de sexta geração, é o mais moderno caça da Força Aérea dos Estados Unidos. Israel hoje conta com uma grande quantidade desses caças, F-15, F-16 e outros aviões de ataque. Israel também tem mais de 330 helicópteros de ataque. Submarinos, Israel conta com 6, a Marinha de Israel é pequena, até mesmo porque o país tem um pequeno litoral, mas a capacidade de defender o país pelo mar é enorme. Apesar da Marinha de Israel ser pequena, seus submarinos são modernos, inclusive com silos para o lançamento de mísseis nucleares. Israel é uma potência nuclear não declarada. Os analistas acreditam que Israel deva possuir entre 90 a 200 ogivas nucleares, então é uma arma de persuasão muito grande. Caso o Irã viesse atacar Israel, haveria o risco de Israel desferir um poderoso ataque nuclear para destruir as principais cidades do Irã e forçar o país à rendição. O exército israelense, além de contar com equipamentos moderníssimos, né, é um dos exércitos, se não o exército mais bem preparado para a guerra do mundo. As forças de segurança de Israel, né, elas são muito bem treinadas, possuem equipamentos bélicos sofisticados. Israel também possui mísseis balísticos da categoria Jericó, que podem alcançar até 8.000 quilômetros de distância, portanto, o Irã se encontra no seu raio de alcance. E Israel tem treinado efetivamente a sua força aérea, inclusive os F-35 já sobrevoaram o território do Irã, né, de forma a mostrar que os radares do Irã foram incapazes de detectar o sobrevoo de caças F-35 de Israel ao território iraniano, e se preparando por uma eventual necessidade
de atacar o Irã e destruir ali as suas instalações nucleares e também as suas principais bases militares. Aqui nós temos, por exemplo, os ataques de Israel em bases militares e carregamentos de armas, lá no território sírio. O Irã ajudou o presidente Bashar al-Assad, o presidente da Síria, na guerra civil travada entre o exército sírio e o Estado Islâmico e outros grupos de oposição que, a partir de 2011, começaram a lutar para depor o presidente Bashar al-Assad. Então, a Rússia de um lado, o Irã do outro, o Hezbollah, que é um grupo fundamentalista islâmico sediado no Líbano, que tem como principal aliado o Irã, ajudaram o exército sírio a conter os rebeldes e, dessa forma, impedir que a oposição ao governo sírio vencesse a guerra civil naquele país. Então, só que o Irã tem intenção de instalar bases militares, já por diversas vezes iniciou a construção de bases militares em território sírio, e a Força Aérea de Israel inúmeras vezes já atacou essas instalações militares iranianas em território sírio, assim como tem atacado os depósitos de armas da Síria, que são destinados ao abastecimento do Hezbollah, que é esse grupo fundamentalista islâmico baseado no Líbano, que prega também a destruição do Estado de Israel. Então, o governo de israelense inúmeras vezes já reiterou que não vai permitir que o Irã instale bases militares em território sírio, porque isso iria aumentar a exposição do Estado de Israel em caso de guerra com a Síria. E dessa forma, nós temos ali a manutenção de um estado de tensão, e a Síria só não declara guerra a Israel porque não tem capacidade militar para enfrentar o Estado de Israel, que tem um exército muito mais poderoso, muito mais preparado e com armas muito mais sofisticadas que certamente iriam impor uma derrota em pouco tempo ao exército sírio, como também já aconteceu em épocas passadas. Aqui nós temos o acordo firmado no dia 14 de julho entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o Yair Lapid, que é o primeiro-ministro interino de Israel, né? Então, em Israel teremos nos próximas semanas novas eleições para a escolha do novo governo. Então, nós temos nesse momento o ministro interino e a visita do Joe Biden, que já estava programada há meses atrás, aconteceu mesmo com a queda do primeiro-ministro de Israel, e os dois governos, lembrando que Israel é o aliado mais confiável dos Estados Unidos no Oriente Médio, firmaram esse acordo no qual os dois países se comprometem a utilizar a força para impedir que o Irã desenvolva essa capacidade nuclear de produzir a bomba atômica. Então, os Estados Unidos, inclusive, semanas atrás, o governo dos Estados Unidos já tem firmado essa posição, que o país está preparado para destruir as instalações nucleares do Irã, caso o governo iraniano leve adiante essa ideia de produzir a bomba atômica. O governo iraniano tem negado veementemente a ideia de desenvolver armas nucleares. Mas uma coisa é você negar e a outra coisa é aquilo que você está fazendo de fato. Eu, no meu entendimento, eu acredito que o governo iraniano esteja desenvolvendo a bomba atômica. Falta pouco, talvez alguns meses, para que eles tenham essa plena capacidade de produção de ogivas nucleares, e nós vamos aguardar a passagem desse período, ou seja, os próximos meses, para saber se o Irã desenvolveu ou não essa capacidade, se vai fazer um teste ou não com uma ogiva nuclear, e caso isso aconteça,
é mais do que provável, eu acredito piamente, que o Irã será atacado e, pelo menos, suas instalações nucleares e suas principais bases militares serão destruídas, porque não é só Israel, Estados Unidos, a Inglaterra e outros aliados dos Estados Unidos não têm o mínimo interesse de ver o Irã se transformar numa potência nuclear bélica. O desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos, tudo bem, mas eles não aceitam que o Irã desenvolva essa capacidade de produzir a bomba atômica. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele joinha, aquele like no canal. Não custa nada, aperta lá o dedo. Se tiver alguma dúvida, faça o seu comentário. Eu peço para dar o like, não é por nada não, né? Para mostrar se vocês gostaram, não gostaram da aula, né? Aquele likezinho para fortalecer. Se quiser que eu grave algum tema, dê a sua sugestão. O pessoal poderia gravar um tema sobre isso. Nós estaremos gravando mais aulas até a prova da SpaceX, assim como comentando mais simulados. Agora, segunda-feira, amanhã, vocês vão receber naqueles grupos um novo simulado da SpaceX, esse só com questões geopolíticas, com o objetivo de melhor prepará-los para o concurso. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!